No dia do retorno do Camp Nou, o Barcelona vence por 4-0 e fica provisoriamente na liderança da La Liga. Sobre isso que eu já vou falar após a vinheta. Vou falar dessa vitória do Barcelona, mas antes tem um recado aí. Um especial de Natal aqui, tá? Será em dezembro. Nós teremos muitos convidados que fizeram parte aqui do canal durante esse ano. Eu vou tentar de alguma forma trazer todos que em algum momento, em alguma live, estiveram aqui. Nós vamos falar sobre o ano do Inter, vamos falar sobre o ano do futebol brasileiro em geral, tentar já resumir ou projetar um pouco do ano que vem, até porque vai ser bem perto da data do começo dos estaduais, afinal vão começar cedo em janeiro. Vamos também falar de futebol europeu aqui, quero separar uma meia hora para falar do Barcelona, vai ser muito legal, tá? Vamos falar do meu time do coração brasileiro que é o Inter, falar do meu time do coração brasileiro europeu que é o Barça, então vai ser muito legal, tá? Vem com a gente. É bem extenso esse especial, tem umas 5, 6 horas de duração. Começa de tarde, acaba de noite. E com esse clima do Natal, tá? Eu acho que seria bem legal. Nos últimos anos deu uma interação legal. Eu espero que esse ano seja assim também. Eu também vou estar respondendo todo mundo, interagindo com todo mundo que estiver assistindo. Vamos lá, o Barcelona foi escalado com Juan Garcia, com Deco Barci, Eric Garcia. Aliás, aqui tá Eric Garcia, mas na verdade foi o Balde. Vamos de novo. Juan Garcia, Koundé, Cubarci, o Gerard Martin, Balde, aí começa no meio campo com Eric Garcia, Fermin Lopes, Dani Olmo, lá na frente Lamine Yamal, Lewandowski e Ferran Torres, tá? A ideia começou com o Gerard Martin na zaga, Balde na lateral. Algumas dessas coisas que o Flick fez, por exemplo, a gente ter Fermin e Dani Olmo jogando juntos, coisas assim que a gente raramente vê, também é pensando numa minutagem de grupo, pensando já no jogo contra o Chelsea na terça-feira, que é um jogo difícil, é um jogo fora de casa, é podendo ver se vai conseguir ter o Pedri para a partida, certamente deve ter o Rafinha para a partida, então é tentando já dar uma minutagem diferente, é tentando dar, né, uma visão um pouco diferente que o Flick faz. E eu acho que está correto o Flick. Infelizmente, no primeiro tempo tivemos a saída do Balde. No momento que eu gravo esse vídeo eu não vi ainda se teve alguma atualização maior sobre ele. Tomara que não tenha sido nada de grave, mas o Balde acaba saindo e aí entra no lugar dele, porque daí o que o Flick faz? Né? O Flick coloca o Araújo e aí coloca o Gerard Martin para lateral e bota o Araújo para a zaga junto com o Cubarci. Hoje foi uma partida bem controlada do Barcelona, tá? Hoje o Barcelona não passou por necessidades, o Barcelona não passou por problemas hoje. Hoje foi, na verdade, de todas as partidas do Barcelona na temporada, talvez a melhor partida, ou uma das melhores aí, sem dúvidas. Hoje tinha um fator muito especial, que era o retorno do Camp Nou. Uma ação muito legal que o Barcelona fez foi antes da partida. Sócios mais antigos do clube, sócios que estão há mais tempo associados no clube, tiveram a oportunidade de entrar no gramado. Também no intervalo da partida teve música, né? Teve cantor convidado, o Cat Cooler, que é o mascote do Barcelona, animando também, fazendo a festa lá. Foi realmente uma final de tarde, começo de noite, histórico em Barcelona. Dava para ver que o clima era festivo, dava para ver que era, mesmo sendo uma rodada muito importante de La Liga, se o Barcelona não vencesse as coisas poderiam ficar tensas, mas eu acho que o jogo teria sido muito mais tenso, muito mais nervoso, olhando o contexto da tabela, olhando o contexto das últimas rodadas, se o jogo não fosse no Camp Nou. Como era no Camp Nou, eu acho que deixou o clima mais ameno, um clima mais festivo, né? Hoje o Camp Nou foi reaberto para 45 mil pessoas, pouco mais de 45 mil pessoas. Isso lota muitos estádios no Brasil, né? Mas lá no Camp Nou é uma pequena parte, tá? Um estádio de 100 mil pessoas. A ideia é que em janeiro já tenha um pouco mais, já tenha 65 mil, aí daqui a pouquinho já vai para 70 mil, e quando vê o Camp Nou tá pronto. Parece que externamente não tem muito de aparência, muitas mudanças assim. A gente vê nas arquibancadas, tem a logo da Spotify, né? Muda obviamente a cor das cadeiras. A gente vê já que os degraus lá, tudo mais, tá tudo mais, né, tecnológico, tudo. Mas eu acho que internamente deve estar muito melhor, né?
A gente via muitos repórteres registrarem que a estrutura lá também para descer no local da imprensa, no local das coletivas, era meio antigo. Eu acho que aquela parte lá deve estar totalmente remodelada, né? Eu acho que aquela parte lá deve ter tido realmente o interno lá, deve ter inclusive muito mais efeitos agora do que o externo, apenas para quem vai assistir na TV ou algo assim. Mas é uma aura, né? É uma coisa assim, um Camp Nou é espetacular, é espetacular. Eu não sei, talvez nunca pise lá presencialmente, talvez sim, né? Só Deus sabe. Mas a gente olhando, cara, isso traz uma nostalgia de cada jogo de Champions, né? Daqueles primeiros jogos, aqueles jogos que fez a gente conhecer o Barcelona, aqueles jogos que fez a gente ter essa simpatia por esse clube tão grande, né? Como é que pode tanta gente que mora muito longe e ama esse clube, e ama esse clube. E é assim, futebol tem essas, né? Mas é uma aura, é uma coisa espetacular. Sobre a partida, né? O Barcelona ganha por 4-0. Com 4 minutos de jogo já tem gol do Lewandowski, golaço. No final do primeiro tempo o Barcelona faz 2-0, mas é um primeiro tempo onde o Barcelona está controlando as ações da partida, muito tranquilo. O Athletic Bilbao, as poucas tentativas que o Athletic Bilbao tiveram, saíram pelo Unai Gomes. Eu acho que foi o melhor jogador do Bilbao na partida e foi o único, o Unai Gomes, acho que foi o único que realmente tentou algo ou que levou algum perigo em algum momento para o Juan Garcia. Mas o Bilbao apareceu muito pouco, só foi aparecer lá pelos 30 minutos do primeiro tempo. O Barcelona controlando bem a partida, chegando, finalizando, né, aproveitando os espaços que o Bilbao dava. O Athletic Bilbao realmente, por exemplo, o Nico Williams nem apareceu na partida. O Nico Williams ficou um coadjuvante na partida, fez pouquíssimo. Né? Um Barcelona indo para cima, atacando, tendo total liberdade. O gol que o Ferran Torres faz no final do primeiro tempo tem uma bela assistência do Lamine Yamal. Que baita passe do Lamine Yamal, assim, ó, 50% do gol é do Lamine Yamal. Começa o segundo tempo, tá? O Fermín Lopes já aproveita os espaços que a zaga dá e faz 3-0 para o Barcelona. Tem depois uma expulsão do Sunset que faz uma falta infantil, né? Tá certo que já estava 3-0 para o Barcelona, mas é uma falta infantil em cima do adversário dele. É uma falta infantil em cima do Fermín Lopes. Nem na Várzea se brincar faz isso. E uma expulsão corretíssima. Correta expulsão. O árbitro acerta totalmente em expulsar o jogador do Athletic Bilbao, o Sunset. E isso, obviamente, faz o Bilbao ter que mudar a postura. Aí, por exemplo, o Ernesto Valverde tira todos os jogadores de ataque. Né? Tira o Berenguer, tira o Nico Williams, tira o Unai Gomes. Tira, assim, praticamente do meio para frente. Ele tirou todos do meio para frente. Observando que o Sunset, né, foi expulso, tá? Observando ali que o Sunset foi expulso. Então, o Barcelona a partir dali conseguiu controlar a partida, tem um gol do Ferran Torres, depois o quarto gol com mais um maravilhoso passe do Lamine Yamal. Muito difícil ver quem foi o melhor da partida de hoje, né? O Lamine Yamal jogou demais, o Lamine Yamal tem assistências, o Lamine Yamal, 50% do primeiro gol do Ferran Torres é dele, fora outros tantos momentos e lances que o Yamal dribla, que o Yamal deixa os adversários perdidos, sabe, igual aquele meme, olhando assim, cadê, né? Lamine Yamal passa liso, Lamine Yamal participando, jogando demais, foi crucial para essa vitória do Barcelona. O Ferran Torres, que marca 2 gols, mais 2 gols do Ferran Torres aí, isso é muito bom. Lewandowski, que marca um golaço também no começo da partida. Então é difícil tu ver quem foi o melhor da partida de hoje, né? O Fermín Lopes, que marcou mais um gol e foi muito participativo realmente. Ele tem técnica, tem força, é veloz. Eu gosto muito de ver o Fermín Lopes jogar, eu acho ele um baita jogador. O Daniel Moja acho que fez a sua melhor partida na temporada, tá? Perdeu muitos gols, mas participou, né? Acho que foi uma partida mais participativa aí do Daniel. E no final da partida o Hansi Flick conseguiu administrar minutos pensando no jogo de terça-feira contra o Chelsea, que vai ser um jogo bem difícil no Stamford Bridge, e vai ser um jogo bem difícil, mas a vantagem é que agora o Flick tem o mais próximo possível do seu elenco completo. Fator, a entrada do Rafinha. Rafinha entra nos minutos finais, já dá um belo chute de fora da área, mas o Rafinha entrou nos minutos finais, mais para ter aquele clima da volta mesmo. Ele teve poucos minutos, até uma boa estratégia do Flick isso, e imaginei que fosse ser assim. E teremos, né, o Rafinha na terça-feira.
Depois o Yamal sai também, né? Bem pensado aí pelo o Flick, todas as estratégias hoje que ele teve na partida, beleza? Nesse momento, tá? Só uma correção, o Yamal não saiu, quem saiu foi o Leva, né? É isso. Nesse momento, o Barcelona é líder de La Liga com 31 pontos, porque ganha do Real Madrid nos critérios. Mas o Real Madrid joga nesse domingo contra o Elche. A tendência é o Real Madrid ganhar. Mas é fora de casa, contra o Elche. Vai que. Não custa sonhar. Mas de qualquer forma seriam 3 pontos a distância. Que pode ser diminuída para 1. Pode ser diminuída. Se o Real Madrid não ganha, o Barcelona é líder e iguala tudo. Então é muito importante cada vitória nessa La Liga e evitar perder o maior número de pontos possíveis, tá bom? Valeu.